muita perca de tempo, sem muita delonga, vamos dar um beijinho na flor. Mas se você quiser cheirar também a rosa de Saron, nada impede, né, irmão? Aleluia! Cheira e beija a rosa de Saron enquanto ele está presente. Aleluia! Amém. Louvado seja o teu nome. Agradecido é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu quero te levar nessa noite a você ter um confronto. Como eu fui confrontado com a palavra do Senhor, né? Nossa pastora Adriana aqui ministrou uma palavra que nos confrontou. Aleluia! Mas tudo aquilo que será para a honra e glória do nome santo do Senhor. Irmãos, um pouquinho meio estabanado. Eu tiro isso no quase pouquinho. Sou meio estabanado pra caramba, mas vamos deixar que Deus possa fazer uma coisa melhor por nossa vida. Aleluia! Irmãos, rapidinho. Abriremos a palavra de Deus lá no livro de São Lucas. Eu fui muito confrontado através dessa palavra. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Irmãos, não vai ser muito difícil nós entendermos, porque essa palavra aqui, aleluia, todos nós já conhecemos. O livro de São Lucas, o capítulo de número 18 e o versículo de número 35. Livro de Lucas, capítulo 18 e versículo de número 35. Eu vou ler para nós ganharmos assim um pouquinho de tempo, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um certo que estava sentado junto ao caminho, mendigando. Vamos lá, de novo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe o que era aquilo, e disse que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que o se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que querem que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava a Deus. Amém. A igreja podia se assentar ali, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, aqui é uma passagem que todos nós já conhecemos de cor, né? Essa passagem. Mas algo que me confrontou quando eu comecei a ler essa passagem, e eu fui estudar um pouco dessa passagem, porque isso aqui a gente já pegamos várias vezes, já ouvimos várias pessoas pregar. Eu falei: Senhor, eu gostaria de ter uma coisa diferente, falar algo diferente. Mas o meu querer falar algo diferente, a minha vontade de falar algo diferente, não é da vontade de Deus. Então nós temos que falar aquilo que Deus nos concede que nós falamos, porque é aquilo que Ele possa nos encher. Eu fui estudar um pouquinho essa passagem, e eu falei: meu Deus do céu, aqui estamos falando de um homem chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. Quem foi Timeu? Pai dele. Pai dele. Mas quem foi Timeu? Diz a história, a Bíblia não relata, mas diz a história. Eu estudando, eu consegui conhecer quem foi Timeu. Timeu, ele foi um soldado e chegou a ser chefe de um exército naquele tempo. Mas quando os romanos entram em Jericó, começam a massacrar e a sufocar Jericó. E aquele homem, por ele ser um chefe de exército, ele por ter conhecimento em guerras, em lutas, num exército que ele servia, ele achou que os romanos começavam a sufocar, aleluia, o povo de Deus ali naquele lugar, e ele começou a lutar contra os romanos. Porque os romanos chegaram naquele lugar e começaram a cobrar impostos altíssimos e a tomar propriedade daquele pessoal, e ele não aceitava aquela forma que o romano usava com aquele povo. E por
muito forte. Roma, ela tinha um exército e ela não tinha pena e não tinha dó. Aleluia! Pois bem, aquele homem lutou, aleluia, aquele homem fez de tudo para combater aquele massacre que Roma tentava fazer contra o povo de Deus, ou seja, contra todo o povo judeu naquele lugar, naquela cidade. E ainda mais, nós percebemos que a história fala que ele tinha um filho chamado Bartimeu. Mas quem foi a mãe desse menino? Não aparece, a história não diz. A história não diz sobre a mãe, aleluia. E nem o que o pai fazia, só falava que era Bartimeu, filho de Timeu. Que o nome traduzido é isso aí, filho de Timeu. E eu fui pesquisar, eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? E começa a dar curiosidade. Aí o Espírito Santo começa a falar conosco. Essa mulher era uma mulher chamada Ilana. Essa mulher chamada Ilana, essa mulher, aleluia, eles tinham, outra coisa que eu vou falar para vocês, depois vocês vão pesquisar. Ilana e Timeu não tinham um único filho chamado Bartimeu. Passei esse tempo todo sem saber disso. Eu não sabia, eu fui estudar. Chegava um pouco cedo do trabalho, eu falei, meu Deus, o pastor Ricardo já falou comigo, eu tenho que estudar e cair nisso. Tudo vinha para isso. E eu falei, meu Deus, quem é esse outro garoto que a história não fala? Aonde que ele está, que ninguém viu, que ninguém sabe? Era Naor. Meu Deus. O filho desse casal, que muitas das vezes não é relatado. Então, automaticamente, Timeu tinha uma esposa chamada Ilana, e Ilana tinha dois filhos, que por nome, um era Bartimeu e o outro Naor. E aí eu fui procurar entender por que um deles um aparece e o outro não. Por quê? Aleluia! Bartimeu, outra coisa, outro confronto. Bartimeu, ele não era cego. Não era. Meu Deus, a gente viu na Bíblia cego de nascença, que nem pergunta para o Senhor, Senhor, quem pecou? Foi o pai dele, foi a mãe dele? Não, esse daí já veio assim, mas isso é para ser manifestado a glória do Senhor. Maravilha! Tem uns na Bíblia que já veio cego de nascença, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. Tem outros que enxergavam como Bartimeu enxergava. Devido à opressão do exército romano, o seu pai combatendo contra os romanos, aleluia, o seu pai serviu como um matiz, aleluia, como um homem para poder servir de exemplo, para que ninguém viesse fazer o que Timeu estava fazendo, lutar contra o exército romano. Pegaram esse homem, descobriram que ele estava lutando contra o exército romano, então ele já não passava a ser mais um cidadão comum, ele era uma ameaça para os romanos, porque ele combatia, aleluia, contra aquele exército romano que sufocava e que tirava o dinheiro do povo e que tomava os seus bens e as suas propriedades. Pois bem, aquele homem serviu no exército, aposentou-se, o Timeu. Ele, devido aos seus anos de trabalho, aposentou-se e ficou vivendo da sua aposentadoria. E aí eu fui estudar, esse homem, ele se aposentou, foi vivendo a sua aposentadoria, e sabe o que ele fez? Ele começou, devido à sua aposentadoria, ele já tem especialidade em guerra, começou a montar o comércio. Aleluia. E nesses comércios que ele montou, ele foi prosperando, prosperando, prosperando. E quando o exército romano chega para tomar todos aqueles bens, sabendo que ele era um daqueles que combatia contra Roma, descobriram, pegaram ele e levaram para uma praça pública, que era de costume da época. Aqueles que eram contra Roma, aqueles que eram contra o regime que nem foi falado, eles morriam de uma morte que pudesse envergonhar sua família, que era a morte de cruz, que nem Jesus morreu e ressuscitou, né? Não podemos parar, só não morreu, ele ressuscitou. Aleluia! Então o que acontece? Pegam
Timeu e leva para uma praça pública. E ali começa a bater nele para que ele venha servir de exemplo para aquele povo. Aleluia, ele começa a bater nele, começa a bater, pega o seu único filho que ficou, porque Naor, ele não concordava com o pai dele, defendia os fracos, defendia aquele povo. O Naor, ele se ajuntou ao exército romano depois, porque também era ganancioso e ambicioso. Meu Deus. E aí eu falei, caramba, quando tu começa a ler a história, tu quer um pouco mais, tu quer entender o que aconteceu. E aí eu fui entender que levaram Timeu, batendo nele, maltrataram ele em praça pública para que ele viesse servir de exemplo, pegaram uma cruz, colocaram ele numa cruz e penduraram ele. Sabe o que fizeram? Pegaram Ilana e pegaram o seu filho, Bartimeu. Vocês vão ver agora para que vocês morrem. Começaram a bater naquele homem até que ele viesse morrer. E o seu filho, olhando toda aquela perversidade, porque ainda era de menor. E aí o que acontece? Como que aquele menino ficou cego? Ficou cego porque os romanos tinham uma metodologia para que você não viesse vingar a morte do seu parente. Eles cegavam aquelas pessoas. Meu Deus. Aí cegou o Bartimeu, que enxergava, ele tinha visão, ele via como nós estamos vendo aqui. Cegou aquele menino, para que ele não viesse tomar as dores do pai e futuramente viesse correr atrás daquele prejuízo. E dali a sua mãe gritava, chorava, esperneava, mas os judeus, os romanos, fizeram sabe o quê? Bateram naquela mulher, maltrataram ela, botaram ela para fora, escorraçaram ela e o seu filho e tomaram tudo o que eles tinham. Então eles passaram a viver de esmola. Meu Deus. Cansei de ler isso, mas nunca tinha me atentado para a história dessa família. Pois bem, a sua mãe sempre falava para o seu filho o seguinte: meu filho, uma hora vai chegar, diz a palavra que nós entendemos que virá um Salvador, e esse Salvador virá da linhagem de Davi, Meu Deus. que vai libertar. Aleluia. Aleluia. Deixaram aquele menino, aleluia, cego, e com a sua mãe também debilitada, já não tendo mais condições de cuidar daquela criança, porque já não tinha mais dinheiro, e ela ficou doente, e aí cuidava do filho, e não tendo o que comer, não tendo o que beber. Aquela mulher começa a desfalecer, até o ponto de morrer. Mas antes de morrer, ela pega a mão do seu filho, e toca nos seus olhos, falando assim: meu filho, virá da linhagem de Davi, um que resgatará, e um libertador salvará todo o seu povo. Maravilha. Ela ensinava o seu filho o caminho que ele deveria andar. Meu Deus. E colocaram aquele jovem no caminho de Jericó, um lugar que era notório passar as pessoas, para que aquele homem pudesse mendigar, deram para ele simplesmente uma capa, uma cuia, para que ele pudesse viver daquilo que o jogavam para ele, daquilo que davam para ele, porque sua mãe já não existia mais, o seu pai também não. E aquela criança escutando passar pelo aquele caminho, às vezes, os romanos gritando com os cavalos, batendo em outras pessoas. Imagina o coração daquele menino. Uma vez que enxergava, os romanos tiraram a sua visão, mataram o seu pai, e a sua mãe se foi, e o seu irmão desapareceu do lado dos romanos. Meu Deus. Imagina o ódio no coração daquele cego Bartimeu.